Respondendo algumas perguntas, conversando um pouco com vocês a respeito de alguns detalhes em relação a uma tiragem, a um jogo de tarô. Então, como vocês sabem, eu comecei a jogar já há muitos anos e na época que eu comecei a gente tinha pouca bibliografia em português, poucos livros em português. A maior parte das coisas dos livros eram importados, eram em outros idiomas, né? Inglês, sobretudo inglês, e quase não chegavam até aqui, né? Não tinha essas facilidades da globalização que a gente tem hoje. Então, quando eu aprendi a colocar o tarô, não se falava muito, ao menos não no meio que eu tinha acesso, as informações que eu tinha acesso, sobre a leitura com as cartas invertidas. O que isso significa? Nós temos 78 lâminas do tarô e essas lâminas falam de grandes, né, arquétipos aí, universais, grandes segredos, grandes chaves, grandes mistérios, grandes e pequenos mistérios da vida. E normalmente elas todas vêm com uma cena, um personagem ou uma cena. E na posição direita, o que significa? Que você olha para a cena e ela está de pé, ou seja, do lado você não está invertido. O que seria uma cena invertida? Uma carta invertida seria a cena de cabeça para baixo. Então, quando eu aprendi aqui a carta normal, na posição normal, aqui uma carta na posição invertida. Então, quando eu aprendi, eu me acostumei a jogar o tarô, eu sempre joguei com as cartas na posição direita. E elas, muitos autores, alguns tarólogos estudiosos jogam com a carta somente com a posição direita e outros jogam com as cartas com a posição direita e a posição invertida. Então, como talvez pelo fato de eu ter me acostumado e de ter sempre fluído muito bem comigo as leituras na posição direita, eu nunca assim me interessei realmente, na verdade, em estar trabalhando com as cartas na posição invertida. Mas é possível sim. A questão as pessoas me perguntam, e aí, eu jogo com as cartas na posição direita, eu jogo na posição invertida? Isso vai, em algum momento você vai precisar fazer essa escolha. Como eu faço, normalmente? E o que significa, eu vou falar em dois momentos aqui, o que significa essas cartas na posição invertida e como eu costumo trabalhar quando elas saem na posição invertida. Então, na posição direita, o que eu faço? Antes de começar um jogo, eu arrumo as minhas cartas para que elas fiquem organizadas assim, de cabeça para cima, para o alto, na posição normal. E ali eu embaralho, corto e se por acaso escapou uma e essa carta sai invertida, eu sigo muito a minha intuição do momento e o contexto da leitura. Eu posso validar essa carta na sua posição invertida, pensando que o significado da carta, a mensagem do arcano, ela está ali, está posta. Mas o contexto é que vai me dizer se a carta saiu invertida, se aquela energia ela não está sendo suficientemente aproveitada. E aí vamos para o segundo ponto. Existe um padrão definido, tipo, as cartas na posição direita têm um significado definido e na posição invertida elas têm um significado, um outro significado? Não é bem assim que acontece. Primeiro, quando a gente está trabalhando com a carta na posição direita, já tem alguns elementos que é importante considerar. A posição, a disposição da carta naquela tiragem, que eu costumo falar a conversa entre as cartas. Então, uma carta ela pode adquirir o mesmo arcano, nuances diferentes da expressão desse mesmo arcano, a depender da posição que ela ocupe numa disposição de cartas, numa tiragem na mesa. O que acontece? Se a carta sai invertida, significa que o sentido dela é o contrário? Nem sempre, nem sempre. Pode estar significando que aquela energia não está momentaneamente disponível. Vamos colocar, por exemplo, aqui a carta, uma carta aqui, ótimo, carta de copas. Então, uma carta Ás de copas. Então, a carta Ás de copas, ela diz respeito à grande energia, a possibilidade de expressar minhas emoções, a nutrição emocional, a possibilidade de me abrir para a energia do amor, da espiritualidade, da criatividade, talvez um relacionamento, se eu estivesse fazendo uma pergunta relativa a um relacionamento e saísse uma carta Ás de copas,
numa posição direita, nossa, tudo sinalizaria que há em mim e talvez na outra pessoa uma abertura, uma disposição interna para viver uma experiência de amor. Se essa carta, estou falando em linhas gerais, sem considerar uma posição, se essa carta saísse invertida numa posição assim, eu poderia dizer, olha, existe algo aí, sem dúvida, porque apareceu um As de Copas, né? Então, tem algo que talvez um sentimento ou uma possibilidade de sentir muito potente, não está explícita, mas talvez pelo fato dela ter saído invertida, pode estar me sinalizando que aquela energia amorosa não está disponível no momento, que aquela possibilidade de cura emocional não está disponível emocionalmente. Talvez se ela me aparecesse como um conselho, eu poderia, uma das maneiras que eu poderia entender olha, não coloque o seu coração aí nessa questão. Não olhe essa questão do ponto de vista somente emocional, não olhe só com os olhos do coração. Então assim, não é muito simples a gente fazer uma leitura considerando um significado invertido. Isso requer uma experiência maior, né, do tarólogo. Eu diria, primeiro se familiarize com as cartas na posição direita, jogue bastante, experimente as cartas para entender o significado da expressão arquetípica aqui com a posição direita, e depois, caso você goste de estar se aventurando também com posição invertida, vá se familiarizando aos poucos, porque a posição invertida ela vai ganhar um significado em cada tiragem. O mesmo arcano, menor ou maior, ele vai adquirir numa leitura, estando invertida, um significado um pouco diferenciado. São nuances, mas é diferenciado. E isso é com a prática, a experiência, o feeling, a sensibilidade, o estudo, que a gente vai percebendo, né? O tarô tem uma questão que eu posso abordar em outro momento, que é a comunicação, a representação para cada pessoa que lê. Então, que é um detalhe numa leitura de tarô. Por que leituras não saem as mesmas cartas para uma pessoa com tarólogos diferentes? Então, às vezes, a carta da As de Copas, a As de Copas é sempre a As de Copas, ela vai ter um significado de fundo universal. Mas na minha experiência como taróloga, o As de Copas, ele normalmente aparece em situações X ou Y. E um outro tarólogo vai ser o mesmo As de Copas, o significado de fundo mesmo, mas para ele sai mais em situações W e Z. Então são nuances diferenciadas. Então tem essa questão aí também, que eu preciso de prática e experiência para entender para mim o que aquela carta invertida pode estar me sinalizando. Então, eu me sinto mais à vontade, até hoje, de jogar com as cartas na posição direita, porque são 78 lâminas e existe um sistema de inteligência aqui no tarô, muito preciso, por sinal, que existem tantas possibilidades de me responder aquela mesma questão numa posição direita, que eu, assim, dispensaria até a possibilidade de inverter essas cartas, mas pode ampliar muito o significado, né? Pode ser até mais fácil para alguns. Uma rainha sair numa posição invertida e na posição direita, para alguns pode ficar mais claro se aquele potencial está sendo aproveitado ou se ele está reprimido. Eu me sinto mais à vontade interpretando as cartas na posição direita no contexto da leitura. O contexto das cartas que aparecem na mesa vão me dizer exatamente o campo psíquico daquela situação. Mas assim, se por acaso acontecer acidentalmente, né, uma carta no meu baralho aparecer invertida, eu sigo a minha intuição no momento e olho as outras cartas que apareceram. Eu posso girar e colocar na posição direita, ou considero e observo o que elas podem estar me sinalizando. Mas normalmente a gente pode ter aquela energia atenuada, exceto em alguns casos, por exemplo, um rei de paus numa posição direita. Você fala de um homem dominante, um homem determinado, autoconfiante, ou uma mulher, né? A gente está falando no caso, o rei, falando do rei. Numa posição invertida, ele pode estar falando de um homem extremamente conquistador, extremamente autoritário, um pouco que pode ter assim um descontrole
do seu instinto, pode ser um homem possessivo, ciumento, como também pode ser um homem que tem autoestima baixíssima, porque o rei de paus, ele é um homem que tem autoestima, nossa, assim, no lugar, ele sabe o que quer e ele vai atrás. Então, um rei de paus na posição invertida, tanto ele pode estar falando desse aspecto exagerado e negativo do rei de paus, quanto eles podem estar sinalizando que as características principais do rei de paus vão estar pouco, talvez não estejam sendo expressas naquela pessoa, para aquele consulente. Pode ser uma pessoa que tem autoestima muito baixa, que seja excessivamente tímido, que se esconda, que não assuma as responsabilidades sobre aquilo que ele faz. Então, o que é que vai me ajudar a ir numa direção ou em outra? O contexto da sessão, a conversa com o meu cliente, é uma troca, não é tarô adivinhatório, é um tarô terapêutico. Então a gente vai falando, contando a respeito daquele arcano, né, contando a história, e vamos contextualizando com a realidade do cliente. E ali fica mais claro por que aquele rei, qual é a direção daquele rei está saindo na posição invertida. Então, porque a gente não lê um tarô sem o cliente. Então, a leitura, o conjunto da leitura dos elementos é que vão me dar aí a interpretação. Mas acho válido, você que gosta, né, que quer ler assim, nessa posição invertida, eu acho que é um caminho de exploração muito interessante também a ser seguido, mas para iniciantes é um caminho, eu acho, muito, muito arriscado. Primeiro, ele precisaria ter assim, um domínio maior dos significados, das possibilidades na posição direita. É isso. Você pode fazer outras perguntas e fazer aí o seu comentário e a gente pode aprofundar mais essas questões.